Isso tem um lado bom, porque ele estava perdido e foi encontrado. Mas isso não pode ser ad eterno. Isso teoricamente tem que ser uma vez. Porque se eu estou o tempo todo, a cada 1, 2, 3 anos, eu estou tendo que chamar uma empresa de recuperação fiscal para poder recuperar coisas minhas que estão pendentes, é sinal que eu não estou aprendendo como é que faz certo. Porque se eu estou aprendendo como fazer certo, por que a cada 3 anos eu preciso de alguém para analisar o que eu fiz 3 anos atrás e poder recuperar e deixar uma parte do que é meu para ele que está me ajudando? E eu conheci esses caras que têm uma proposta muito diferente disso. Inclusive, né, o Rafael me corrigia várias vezes. Eu dizia assim: cara, como é que vai ser? Cara, tu vai fazer uma palestra para a gente sobre recuperação fiscal? Eu disse: não, cara, eu não faço recuperação fiscal. Eu faço consultoria de performance fiscal. É isso. Só uma hora eu acertar, né? E aí eles começaram a me explicar por que eles são diferentes, e aí eu fiquei encantado. E hoje a gente recomenda a Rumo para todos os nossos clientes, e não só para nossos clientes, como para outros eventos. Então a gente vai ter um evento, onde eu sou o embaixador do evento, né? Vocês estão convidados. É um evento da Buoni, que a gente vai falar sobre rota do transporte, sobre várias coisas importantes na área de transportes. E eles chegaram para mim e disseram assim: Flávio, a gente queria uma pessoa competente que falasse sobre gestão fiscal. E eu indiquei o Rafael. Rafael, oi? Fez ontem já. Legal. Rafael, por favor, seja muito bem-vindo. Palmas para o Rafael, pessoal. Pessoal, olha só. Pessoal, essa área fiscal, essa área contábil, é uma área que assim, pouca gente domina. E o ser humano, ele é assim, quando ele não domina, não conhece uma coisa, às vezes ele tem uma certa repulsa. Mas essa área, ela é importantíssima para o negócio. Então, sendo difícil, a gente não gostando, a gente tem que investir tempo e estrutura, né? Estrutura. Porque, Rafael, grandes negócios no transporte hoje, com essas margens terríveis, tem muito negócio que ele desculpa. Não. Tem muitos negócios no transporte hoje. Tem muitos negócios no transporte hoje que eles são viáveis, grande parte, pela performance fiscal. Correto? Corretíssimo. Então, vocês certamente já se perguntaram, às vezes num bid, numa concorrência, né? É dizer assim: poxa, como é que esse meu concorrente maluco deu um frete desse? Ele não sabe fazer conta? Às vezes é verdade. E às vezes é o contrário, né, Rafael? Ele sabe fazer conta até demais. Às vezes esse é o grande diferencial. Ele sabe fazer a conta corretamente. Quando ele diz que ele sabe fazer a conta, é porque é ele que faz a conta pelo cara, viu? Mas está valendo. Eu não sou, por empresário, não está lá nas atribuições do empresário saber de tudo. Lembra se a gente falou sobre perícia? Eu não tenho perícia. Ele tem. Eu vou lá e compro a perícia dele. Não tem problema nenhum nisso. Nenhum. Eu não consigo comprar a sabedoria dele. Eu não consigo comprar as questões emocionais e habilidades de lidar com pessoas dele. Mas o conhecimento dele eu consigo comprar. Então, conhecimento não é diferencial competitivo. Não é. Por quê? Diferencial competitivo é aquilo que você tem, que o seu concorrente não consegue lhe copiar rapidamente. Correto? Porém, tem um ditado que diz que quem parte na frente bebe água limpa, né? Tem uma coisa assim. Então tem muitos clientes do Rafael que são concorrentes de vocês e vocês não estão entendendo como é que o jogo é feito, né?
Rafael, seja muito bem-vindo. O palco é seu, a turma é sua. Dê seu show e mostra pra gente o que é que a gente tem aí de novidade nesse que é das áreas mais sensíveis para o transportador por conta da loucura que é a legislação fiscal do Brasil. Sem sombra de dúvida. Obrigado, Flávio. Boa tarde, pessoal. Venho com um bom desafio aqui, né? Entrar com vocês após o almoço, falar de temas interessantes, mas tenho certeza que ao final aí todo mundo vai poder sair com um pouquinho mais de visão sobre a área fiscal, inclusive uma área que nesse momento estamos passando por grandes mudanças, né? Reforma tributária, tudo aquilo que a gente tem visto já passando aí na TV, discutido em Câmara, Senado e tudo mais. Então eu vou fazer um overview, né? Tem um grande desafio aqui que é o quesito tempo, né? Para falar um pouquinho para vocês sobre o que fazem transportadores de sucesso para terem uma boa performance fiscal, e alinhado a isso também vou trazer uma boa perspectiva para vocês da reforma tributária, né? Justamente porque ela já está aí, né? Talvez alguns dos senhores hoje vão ficar assustados, porque a reforma tributária já está há 2 anos de acontecer, né? E ela vai de fato acontecer. Então acredito que o conteúdo aí vai ser de bastante valia aí para todos. Agora sim. Então, beleza. Contextualizando primeiro, pessoal, qual que é o cenário tributário atual no Brasil, né? Bem importante, né, todo mundo ter ciência. Não quero aqui assustar vocês com algumas das coisas que vem acontecendo atualmente, mas eu acho que sempre um bom momento da gente começar, uma boa forma de nós entendermos qual que é a gravidade da situação, é olhar para aquilo que está acontecendo, é entender os dados, saber o que realmente vem acontecendo dentro desse cenário tributário. Trouxe aqui, né, 3 exemplos, né, de coisas que vem acontecendo atualmente, né? Uma delas é uma pesquisa que saiu da FGV recentemente, onde dizem que 90% das empresas brasileiras têm algum problema fiscal. E eu corroboro com isso dizendo para os senhores que das transportadoras que eu vi, né, falirem ou acabarem sucumbindo ao longo do tempo, 90% delas, daquelas que eu acompanhei, ou elas faliram por questões fiscais ou por problemas financeiros, né? Então eu defendo muito uma tese onde 3 são os pilares que toda transportadora deve olhar: gestão, finanças e tributos, né? E muitas das vezes, em razão da correria do dia a dia, né, nós, enquanto transportadores, acabamos olhando muito mais para a questão da gestão, né, para o dia a dia, para a operação e tudo mais, e a parte financeira e tributária a gente acaba deixando para um segundo momento. Então, saliento para os senhores que esses são os 3 principais pilares e que toda transportadora deveria estar olhando, né? Um relatório que eu trouxe aqui para trazer um pouquinho de dados para vocês são os resultados das fiscalizações da Receita Federal do ano de 2023. Tá? Isso é uma informação pública, né? Está no site da Receita Federal para todos. Então vejam, no ano de 2023, né, pessoas jurídicas, né, sofreram 215 bilhões em auto de infração pela Receita Federal. É esse o número mesmo, gente, 215 bilhões. Esse número ele foi 64% maior do que aconteceu no ano de 2022. Né? Eu trabalho dentro desse mercado há 15 anos, né? Há 15 anos atendo transportadoras, né? Atualmente a nossa empresa só lida com transportadoras. Eu nunca passei, né, por tantos processos de fiscalização igual estou passando nesses últimos 12 meses. Então o governo realmente ele está de olho não só nas transportadoras, mas como em todos os segmentos. Então aqui eu começo a trazer para os senhores assim bons motivos para que possamos fazer uma gestão fiscal eficiente, né, de qual é a relevância disso tudo. Junto com isso, né, trago para os senhores aqui o número de transporte, né? Então dentro daquele número todo, né, então nós temos aqui no ano de 2023, né, transporte e serviços relacionados. Nós tivemos 4 bilhões de autos de infração em 2023 que a Receita Federal emitiu contra transportadoras, né? Então, tudo bem separadinho aqui por KNAI. Por que tudo isso é relevante, né?
Vejam, a Receita Federal, além dela fazer as autuações, anualmente ela realiza um programa onde ela coloca quais são os principais pontos que no próximo ano serão foco da fiscalização. Então a Receita Federal ela também tem se subdividido em grupos de trabalho, onde esses grupos de trabalho eles são especializados em detectar, né, algumas irregularidades dos contribuintes. Vejam, aqui eu trouxe para vocês algumas delas, né? Isso daqui é o plano de fiscalização de 2024. Então, a primeira ali, Simples Nacional, Omissão de Receita Bruta, né? Então, vou começar a trazer alguns cases aí que a gente vai encontrando no mercado, né? Quem talvez nunca deixou de emitir os contra-CTEs de quando está embarcando para um terceiro, né? Aquilo que a gente pega a carta frete, já troca no posto, acha que aquela receita a gente não precisa mandar para a contabilidade, né? Esse item aí, senhores, é esse primeiro aqui, ó, Simples Nacional, Omissão de Receita Bruta. Então, esse foi o volume de fiscalização, né? Na verdade, esse número aqui é o de 2023, né? O número que de fato aconteceu, né? Eles chamam de Omissão de Receita Bruta. Então, além disso, né, nós temos alguns outros itens ali que também estão sendo fiscalizados, né, desde ICF, aplicações financeiras, entre outras. Por que eu estou trazendo tudo isso, né? Além do planejamento e daquilo que vem acontecendo na fiscalização da Receita Federal, nós não tivemos um aumento, mas eu poderia dizer para vocês que é algo que tem nos preocupado muito, né? Que são as representações fiscais para fins penais, tá? Às vezes a gente ouve isso muito mais na mídia, acha que está distante demais, né? Então a Receita Federal cada vez mais tem, a depender daquilo que o empresário tem feito, né, dentro da sua contabilidade, vou citar exemplos, né? Tomar créditos, né, para aqueles que são do lucro real, tomar créditos de PIS e COFINS sobre despesas que de forma alguma poderiam ser classificadas como insumo. Teve algumas consultorias, né, que a gente assim intitula, mas no nosso mercado a gente chama dos picaretex, né, que a gente apelidou justamente porque são empresas que estão batendo na porta dos senhores aí todos os dias, tentando vender uma recuperação fiscal, tentando vender um crédito e tudo mais. Uma das teses últimas que a gente viu foi uma empresa que começou a vender que a folha de pagamento poderia ser utilizada para crédito PIS e COFINS. Isso é expressamente proibido na legislação hoje, né? Eu tenho absoluta certeza que as empresas que o fizeram, né, espero que nenhum dos senhores aqui tenham feito, né? Caso fizeram, ainda há tempo de retificar tudo isso, que num caso de fiscalização, isso seria um fato que levaria a Receita Federal a também fazer, né, uma representação para fins fiscais penais. Isso quer dizer o quê? Ficar com a ficha suja realmente, né? Então, além do auto de infração, o empresário sai com uma representação fiscal. Então, o cenário de tudo isso, gente, é de fato muito grave, né? Nós estamos, além da mudança, atravessando um momento assim que a Receita Federal tem pego pesado, né? O que eu estou contando aqui para vocês é a história do nosso dia a dia, o que eu vou sair ali amanhã e vou ver casos como esse ali acontecer. Então chama a atenção dos senhores para isso. Legal, né? Esse é o cenário ruim, né? Tudo aquilo que a gente precisa estar levando em consideração no momento da tomada de decisão. Mas e aí? O que as transportadoras de sucesso fazem, né? Não só para eliminar esses riscos que eu passei ali quanto à Receita Federal, mas também qual que é o grande segredo, né? O que o Flávio, inclusive, ele sempre me questiona e fala: Rafael, mas conta aí para a galera o que de fato as transportadoras têm feito para ganhar mais dinheiro, como que a coisa funciona e tudo mais, né? Então, óbvio, não existe receita pronta, né? Nada na gestão é assim, seja no dia a dia de vocês lá ou dentro da área fiscal não é diferente, mas existem algumas coisas que quando a gente avalia as empresas que estão indo muito bem, né, e aquelas empresas que têm uma área fiscal robusta, que de fato estão encontrando boas formas de conseguir lidar com a carga tributária, e aquelas empresas que não têm feito isso tão bem, né? E o principal que eu trago aqui para vocês é olhar para esses 3 pontos, né? Gestão, finanças e tributos. O que acontece na maioria dos casos que a gente recebe é
o empresário, num primeiro momento, ele se concentra totalmente dentro da linha operacional, né? Aqui representado por esse círculo laranja, né? Então, o que é o operacional dentro de uma transportadora hoje? É aquilo que nos assombra no dia a dia. É faturamento, é contas a pagar, contas a receber, é a contabilidade, é estar fazendo a gestão comercial, é cuidar do frota, cuidar dos terceiros e tal. Então, 95% do tempo, né, a maioria das transportadoras estão aplicando, né, esse tempo olhando para esse tipo de coisa, né? E as questões táticas, né? Qual que é o momento que nós estamos observando realmente aquilo que é estratégico, aquilo que poderia nos levar, né, para um resultado diferente. Aqui representado, né, pelo círculo do meio ali, aonde a gente poderia estar olhando aí sim, captação de recursos financeiros, análise de crédito, custo de capital, análise de resultado, incentivos fiscais, compliance. Então, o que diferencia hoje, ao nosso ver, uma transportadora de sucesso, uma transportadora que consegue realmente extrair o melhor da sua operação, não é relativo ao tamanho ou ao que ela carrega, qual é o produto, qual é o cliente, mas sim qual é o mindset do empresário e o que ele está fazendo, onde que ele aplica a maior parte do seu tempo. Óbvio que todas essas questões tidas como operacionais, elas são aquilo que no dia a dia está batendo na nossa porta ali. Tem que embarcar o caminhão, tem que contratar motorista, tem que lidar com a manutenção. E qual é o momento que nós, enquanto empresários, estamos tirando para realmente entender, quanto que eu estou pagando no custo hoje do meu dinheiro, né? Onde que eu estou tomando crédito, como que estão as minhas demonstrações contábeis, os meus indicadores, como que o banco tem enxergado os meus indicadores dentro das demonstrações contábeis. Nonato até trouxe alguns exemplos na palestra dele, onde ele colocou sobre qual é a perspectiva de quem pega uma nota, né? Isso, como fica dentro da demonstração contábil depois. Essa nota, obviamente, no primeiro momento ela serve para a tomada de crédito, mas no segundo momento ela é uma despesa, ela precisa ser contabilizada, ela vira contas a pagar e isso prejudica totalmente os indicadores. Então, o que a gente vê muito às vezes por conta da questão fiscal, a gente comete alguns erros ao longo do caminho, seja esse das despesas, seja a formação de outros CNPJs. Eu tenho, né, uma empresa no Simples, eu estou com os funcionários registrados lá, os meus motoristas estão lá, eu emito uma nota de prestação de serviço para outra e tal. Então, isso é aquilo que a gente mais encontra dentro do mercado. Mas será que dentro da operação de vocês, será que analisando o produto, as cargas, analisando quais são os destinos, será que tudo isso não poderia ter uma performance fiscal diferente? Será que nós precisaríamos fazer toda essa arquitetura de outros CNPJs ou até mesmo de despesa para conseguir ter uma carga tributária adequada? Né? Digo para os senhores que é possível, porém a gente precisa de fato estar olhando as nossas operações de uma maneira diferente, né? Sair do mesmo. Então, com tudo isso, o que poderíamos fazer, né? O que eu poderia dar assim de diretriz para vocês assim, antes da gente entrar um pouquinho mais na reforma tributária, né? Poderia dizer para os senhores que o que mais a gente encontra de casos hoje aí no mercado são empresas que elas possuem, seja uma contabilidade externa ou uma contabilidade interna não especializada, né? Esse termo já foi batido bastante aqui, inclusive, né? Ela possui um advogado generalista, né? Onde esse advogado, muitas das vezes, ele cuida da parte civil, às vezes cuida do trabalhista. Ela possui, muitas vezes, uma empresa de consultoria que faz algum tipo de assessoria. Entretanto, esses profissionais todos, eles não se comunicam, eles não entendem do negócio de vocês, eles não entendem da estratégia de negócio, não entendem do segmento, inclusive algumas vezes, e eles não se comunicam. Então, todas essas estratégias dentro das empresas dos senhores, elas ficam soltas. Então, nós temos o contador trabalhando para entregar as obrigações acessórias, mandando as guias de impostos e tal, não entendendo o negócio de vocês. Nós temos o advogado trabalhista trabalhando em cima das ações e tudo mais,
e nós temos alguma consultoria fazendo alguma outra coisa esparsa. Então, nós precisamos fazer com que esses profissionais passem a trabalhar integrados com o planejamento que cada um de vocês tem de crescimento dentro da empresa. E fazer tudo isso, obviamente, né, é orquestrar algo. Então, o que eu trouxe para vocês é: entenda também de finanças e tributos, desapegue das estratégias velhas, ou seja, deixe de acreditar naquilo tudo que até então vocês vêm acreditando, seja nesses planejamentos tributários que foram feitos, né? E também deixem de acreditar em profissionais não especializados e foque sim em estratégias integradas que possam potencializar o negócio de vocês. Então, isso é um panorama, né, de como estamos hoje dentro da perspectiva de fiscalização, bem como o que a gente tem visto aí em transportadoras que têm lidado muito bem com isso. E aqui, né, adentrando um pouquinho mais no tema técnico, eu digo para os senhores que há uma oportunidade de todos aqueles empresários que não investiram talvez o tempo suficiente dentro do modelo anterior no entendimento de como funciona a área tributária, que tipo de tributos nós temos, o que eu, enquanto empresário, preciso conhecer para que de fato eu possa checar o que o meu contador está fazendo, para que eu possa discutir, debater algum ponto, para que eu possa certificar se essa consultoria que está vindo aqui me oferecendo, seja um trabalho, seja uma recuperação de crédito, uma ação, uma tese, né? Se esses caras realmente sabem daquilo que estão me trazendo, como que eu vou saber fazer essa validação se eu nunca tirei um tempo para entender tudo isso? Então eu digo para os senhores que a reforma tributária é um marco zero na vida de todos vocês, porque tudo aquilo que nós tínhamos antes, dentro do sistema tributário anterior, não vai mais existir. Então todos aqui têm uma nova oportunidade, se tiveram algum dia algum tipo de dor, né, quanto levei um auto de infração, já tive que abandonar um CNPJ, abrir outro e tal, então aqui tem um marco zero, o game vai ser reiniciado para todos nós, né, inclusive para nós enquanto consultoria. Isso aqui é muito desafiador, porque todas as estratégias, todas as estruturas que estavam construídas até então não farão mais sentido, né? Eu imagino os senhores hoje, né, empresas que possuem uma empresa operacional, possuem uma empresa de locação, de revenda, possuem as holdings, possuem fazendas em pessoas jurídicas, cerealistas, né, um grande grupo que detém todas essas atividades. Agora nós vamos precisar revisar tudo isso e entender como essa operação vai passar a ter uma boa performance. Então, dentro da reforma tributária, né, trazendo um pouquinho aqui para vocês, tanto a Receita Federal como o Legislativo, eles buscaram estabelecer 4 grandes objetivos. O primeiro deles foi a simplicidade, né, que de fato nós pudéssemos, a partir de então, entender mais facilmente como que a nossa carga tributária é calculada, até porque o Brasil tem um problema de longa data já de ser ruim na atração de investimento, porque os investidores não entendem como funciona a nossa carga tributária, isso acaba afastando muitos investidores. Transparência, justiça tributária, equilíbrio e defesa ao meio ambiente. Então, basicamente, esses foram os pilares que tudo foi construído dentro da reforma tributária. Ela vai acontecer em 2 momentos, né? Primeiro a reforma sobre o consumo, que é essa que nós estamos lidando agora, e depois sobre a renda. A primeira que os senhores precisam se preocupar é essa que está demonstrada aqui, onde ela está subdividida em 2 grandes projetos de lei, que a gente chama, né? O PLP 68 e o 108, né? A reforma tributária foi amplamente debatida já pelo governo anterior e ela foi promulgada agora, né, no atual governo, ao final do ano passado. Então, essa reforma, ela foi fruto da PEC 45, que a gente chama de 2019. Então vejam, a PEC 45 de 2019 foi aprovada e virou a emenda constitucional 132 ao final do ano de 2023. Então nós tivemos ali praticamente 4 anos, né, para que isso tudo viesse à tona. Na época nós tínhamos 2 PECs
e essa foi a PEC que realmente foi aprovada. A emenda constitucional aprovada em dezembro, então, de 2023, ela já evoluiu e virou 2 projetos de lei, né, sendo que o projeto de lei, o PLP 68, ele já está no Senado, né? A previsão inicial é que ele, até o final de outubro, saísse do Senado com aprovação, né? Dizem que talvez isso não vai acontecer, eles estão querendo tirar o regime de urgência, e talvez isso fique para janeiro, né? Mas o que isso vai mudar na vida dos senhores, né? Nesse momento, né, sendo aprovado pelo Senado esse PLP, bem como o 68, nós vamos passar a ter o regulamento da reforma tributária. A partir do momento que tivermos o regulamento, aí sim nós vamos ter todas as bases de cálculo, todas as alíquotas, todas as especificidades. Entretanto, o que se tem hoje, já dentro da emenda constitucional, já é possível nós trabalharmos muitas coisas dentro das empresas para já não fazer movimentos que vão contrários à reforma tributária. E eu vou trazer isso para vocês aqui no decorrer também. O que muda então, né? Dentro da nossa sopa de letrinhas, né, da área fiscal, então o nosso antigo PIS e COFINS, né, ele vai virar a CBS Federal, Contribuição sobre Bens e Serviços, né? Então ele deixa de existir e vem à tona a CBS. Já o nosso amigo ICMS, o ISSQN, ele vai passar a se chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Já o IPI, ele vai ter uma modificação, onde ele vai passar a existir só sobre os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, então ele vai passar a existir com alíquota zero, praticamente vai deixar de existir, e nós teremos um novo imposto, né, chamado IS Federal. Ele tem sido chamado pela mídia como imposto do pecado. Ele vai incidir sobre artigos de luxo, artigos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? Então, entrando inclusive bebida, entrando cigarro, qualquer tipo de item que seja prejudicial à saúde, ele vai ter esse imposto chamado de IS, né, onde ele vai ser uma tributação a maior, ele vai ser uma tributação superior para realmente desincentivar o consumo desse tipo de produto, inclusive os artigos de luxo, joias, obras de arte, entre outras coisas que vão entrar ali. Então as principais mudanças aqui enquanto a tributos são essas, né? O que vai acontecer? Qual que é a timeline disso tudo, né, para que os senhores comecem a discutir esses temas aí, aqueles que ainda não estão dentro das suas empresas? Então nós estamos ali em 2024, onde nós estamos agora trabalhando ali com a aprovação das leis complementares, né, tanto do IBS como da CBS, comitê gestor e tudo mais. Então isso está acontecendo nesse momento. Em 2026, né, 2026, né, para quem não lembra, é depois do ano que vem. Então nós estamos falando, nós temos o restinho desse ano e o 2025. Em 2026, todos os senhores aqui, exceto aqueles que estão no Simples Nacional, talvez vão ter algumas diferenças ainda a acontecer, mas sem nenhuma diferenciação, precisarão recolher em 2026 as alíquotas testes da CBS e da IBS. Então, em 2026, vocês irão pagar 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. Relembrando lá, até que os senhores se acostumem aí com a sopa de letrinhas, CBS substituta do PIS e COFINS, IBS substituto do ICMS. Então, o que vai acontecer aqui? Em 2026, nós vamos recolher 1% de imposto como alíquota teste, né, dentro dessa carga tributária. É justamente em 2026 que a Receita Federal, juntamente com o Legislativo, eles vão fazer o equilíbrio para entender realmente qual vai ser a arrecadação de cada segmento, porque a reforma tributária ela tem justamente ali uma ideia de que não haja aumento da carga tributária. Essa é uma das premissas da reforma tributária. Entretanto, a gente acredita que no global não haverá um aumento, até porque isso já é uma premissa constitucional. Entretanto, nos parece que alguns segmentos, e inclusive o segmento de transporte, ele poderá sim sofrer um aumento de carga tributária,
justamente porque as coisas ao final, quando a reforma tributária foi aprovada ali ao final de dezembro do ano passado, a impressão que a gente ficou, nós da área que acompanhamos muito isso, foi justamente que as coisas foram aceleradas demais no momento em que elas deveriam ter sido estudadas mais. Então, de fato, eles precisavam tirar a foto ali, fazer com que a reforma virasse, até porque nós estávamos num cenário, economicamente falando, muito ruim no país, e eles precisavam trazer a reforma como um fator positivo para que a economia também melhorasse. Então, as coisas foram aceleradas e, com isso, a nossa impressão é de que alguns segmentos precisariam de um tratamento diferenciado, precisariam de algumas especificidades, e isso não aconteceu, inclusive, com o segmento do transporte. Então, 2026 é isso que vai acontecer, e já em 2027, aí sim, a extinção do nosso PIS e COFINS, onde nós passaremos aí sim a contar apenas com a CBS e não mais o PIS e COFINS, Já o IBS, que vai ser o substituto do ICMS, ele passará a ser cobrado em 2029, em torno de 10%, ele vai ter uma cobrança gradativa. Em 2029 vamos pagar 10%, em 2030 iremos pagar 20%, sucessivamente até o final do modelo, em 2032, aonde aí sim o ICMS deixará de existir e permaneceremos apenas com o IBS. Ou seja, de 2026 até o final de 2032, nós vamos trabalhar com 2 modelos tributários no Brasil. Praticamente os senhores vão precisar seguir fazendo o cálculo da maneira como nós temos hoje e também dentro da nova maneira. Então, os senhores imaginam se hoje já é confuso o que nós vamos passar aí dentro dos próximos anos. Digo para os senhores, mesmo eu que sou da área, a nossa empresa tem se preparado já fortemente com pessoas, porque nós passaremos aí, na nossa perspectiva enquanto consultoria, bons anos, anos de muito trabalho, anos onde nós vamos precisar ter muita gente boa para atender toda essa mudança aqui. Beleza, e quanto às alíquotas? Então nós temos previsto pelo Ministério da Fazenda, certo? Essas são as alíquotas que foram estipuladas por eles, onde a CBS passará a ser 8,8% e o IBS será em torno de 17,7%, totalizando 26,5%. Essas alíquotas ainda não são as finais, justamente porque é o Senado que ficou com a responsabilidade de definir a alíquota final. Como os PLPs estão no Senado, eles ainda vão fazer uma revisão em cima dessas alíquotas. A estimativa que se conversa internamente lá é que totalize em 27,3%. Entretanto, isso ainda não é oficial. Beleza, alguns aspectos gerais aí então sobre o que muda. Então, IBS e CBS, ambas elas vão seguir tendo o mesmo formato, para aqueles que hoje estão no lucro real, que estão acostumados com a não cumulatividade, ou seja, eu faço uma tributação sobre a minha receita e desconto as minhas despesas que eu posso tomar crédito sobre aquilo. A ideia da reforma tributária é seguir dentro do mesmo conceito da não cumulatividade. E com isso, nós temos algumas premissas que vão ser respeitadas para o cálculo da CBS e do IBS. Um deles é que o IBS ele vai passar a ser devido no local de entrega ou disponibilização, ou seja, hoje quando os senhores iniciam um embarque, iniciam um embarque aqui em São Paulo, levei, até o Paraná, por exemplo, eu pago o ICMS para São Paulo. Dentro da reforma tributária, isso vai acontecer a transição para que o IBS seja pago ao estado de destino. Então isso para os senhores será uma grande mudança, até mesmo porque nós, dentro dessa visão, deixaríamos de ser contribuintes do estado de São Paulo e precisaríamos passar a ser contribuintes do estado de destino. Então aqui tem uma grande mudança para acontecer, em especial no transporte. As alíquotas poderão ser distintas para cada unidade de federação. A reforma foi vendida como uma unificação de legislação, de alíquotas e tudo mais.
Porém, antecipo aos senhores que não é bem isso que está acontecendo, então poderá haver algumas diferenças entre as alíquotas de cada estado, bem como de municípios, então talvez nós ainda seguiremos com algumas complexidades entre os estados e os municípios. Responsabilidade solidária pelo pagamento, bem transportado sem documento fiscal e entregue em local distinto do documento fiscal, ou seja, essa responsabilidade ainda permanecerá sob o transportador. Aqui eu vou trazer para vocês, de uma maneira bastante prática. A ideia aqui até hoje, gente, não é fazer uma discussão extremamente técnica sobre todos os pontos da reforma, mas nós fizemos um resumo, de tudo aquilo que de fato vai impactar a vida do transportador, o que são os principais insights que vocês podem sair daqui e saber, olha, eu preciso chegar na minha transportadora, se eu vou fazer um movimento, eu já preciso saber que esse movimento que eu vou fazer vai ter impacto na reforma tributária e talvez não vale nem mais a pena fazer. Então esses são 6 pontos que já foram aprovados dentro da reforma tributária, já passado ali pela Câmara dos Deputados, agora no Senado provavelmente isso não vai ser mexido, então eu trouxe aqui em destaque: imunidade para as exportações e também ao frete internacional e manutenção dos créditos. Aqui ficou conforme a regra atual. O que isso quer dizer? Que nós permanecemos com a celeuma sob os fretes internos. Então aqueles que carregam mercadorias destinadas à exportação, que hoje tem o benefício da não tributação, a imunidade tributária sobre esses fretes que permanecem aqui dentro do mercado nacional. Nós temos uma celeuma ali que não vou entrar aqui em discussão sobre o que o Supremo pensa, o que a Receita Federal pensa, mas da mesma forma como nós temos isso hoje, permaneceu dentro da reforma tributária. Isso quer dizer que a gente não conseguiu uma clareza dentro desse ponto, mas não piorou pelo menos. Combustíveis, os créditos vão permanecer conforme as alíquotas de aquisição, eles chamam de ADREM aqui, mas basicamente a gente vai ter os créditos sobre os combustíveis. Crédito presumido do transportador autônomo, então aqueles que trabalham com terceirização aí, sabem que hoje vocês creditam 75% dos valores que pagam aos autônomos, Esse crédito presumido ele vai permanecer dentro da reforma tributária. Entretanto, nós ainda não conhecemos qual vai ser o percentual que nós poderemos aproveitar sobre esses créditos tributários. A única coisa que se tem previsão, que estamos trabalhando até para tentar fazer com que isso não passe assim, é que esse crédito ele seria variável de acordo com o volume de contribuição de imposto dos autônomos dos últimos 2 anos. Ou seja, para eu saber o quanto eu vou poder tomar de crédito dentro da reforma tributária sobre o meu autônomo, eu precisaria saber, a Receita Federal vai disponibilizar a média de pagamentos que eles fizeram nos últimos 2 anos para nos dizer em quanto eu tenho direito de creditar. Então isso está nos assustando bastante ainda, esse ponto vai ser trabalhado. Ressarcimentos, 30 dias para contribuintes enquadrados em regime de conformidade tributária. Isso quer dizer o quê? Todos os contribuintes que estiverem em compliance, que estiverem com certidão negativa e tudo mais, esses contribuintes, isso a Receita Federal vai fazer muito agora com a reforma tributária, está em compliance, está em regime de conformidade tributária, você tem uma vantagem de receber os créditos tributários de uma maneira mais antecipada. Então isso é uma boa notícia, especialmente para o pessoal de agronegócio, que mexe com o internacional, empresas que têm características de saldo credor. Imobilizados, as empresas com saldos credores abaixo de 150% vai também receber em 60 dias. O imobilizado vai ter uma grande mudança, que é, eu não mais vou tomar crédito sobre o caminhão que eu vou adquirir, sobre a depreciação, no caso hoje, Vocês estão acostumados, compram um cavalo lá, esse cavalo deprecia 25% ao ano, então durante 4 anos vocês vão tomando créditos fiscais sobre esse cavalo, Já agora na reforma tributária, os senhores no momento da aquisição vão poder pedir o ressarcimento do valor total dos tributos que foram recolhidos sobre esse cavalo. E esses créditos tributários sobre a compra dos cavalos, os senhores vão poder tanto pagar outros tributos, como pedir ressarcimento desse dinheiro em espécie.
Então, a aquisição de veículos, ela vai poder ter uma boa estratégia dentro da reforma tributária, vai mudar bastante coisa aqui. Manutenção dos saldos credores de PIS e COFINS e compensação com os tributos federais, né? Isso foi mantido, ou seja, quem hoje tem saldo credor de PIS e COFINS usa para fazer pagamento de INSS, imposto de renda retido, imposto de renda pessoa jurídica e tudo mais, isso vai permanecer. Quem tiver crédito CBS vai seguir podendo fazer também essas compensações com os demais tributos. Crédito integral na aquisição de imobilizado. Legal, a parte do imobilizado aqui eu já trouxe para vocês. Pessoal, peço até desculpas, eu estou correndo um pouquinho aqui, porque o meu tempo é curto, o conteúdo é extenso, mas depois vou abrir para perguntas também, justamente por isso até que eu estou correndo um pouquinho. Vou chamar a atenção para os senhores sobre esse ponto aqui, ele é bem importante e impactante, tá? Então, a partir da reforma tributária, as empresas do Simples Nacional, elas vão precisar ter que tomar uma decisão sobre: vou recolher a CBS substituta do PIS e COFINS. Imaginem lá, empresa do Simples Nacional, né? Então eu pago uma alíquota global, porém dentro dessa alíquota global eu tenho todos os impostos que compõem essa alíquota global. Então não é que eu não pago PIS, COFINS, ICMS, imposto de renda, eu pago uma parcelinha disso dentro dessa alíquota global pelo Simples Nacional. Entretanto, essa parcelinha ela é destinada ao próprio PIS e COFINS. O que as empresas do Simples vão precisar fazer? Sejam os senhores contratantes de empresas do Simples Nacional ou os senhores a própria empresa do Simples Nacional. Dentro da reforma tributária, então ali em 2027, vocês vão precisar decidir se recolherão as alíquotas do Simples Nacional de uma maneira resumida, ou seja, as alíquotas que estão na tabela. Se os senhores escolherem esse caminho, vamos imaginar uma empresa X lá que faz um pagamento lá hoje de PIS e COFINS dentro da alíquota do Simples Nacional de 2, 3%, vamos imaginar assim, né? Digamos que eu sou um frotista, eu tenho 5 caminhões e eu embarquei para o Diogo lá na Brasil Central. O Diogo me contratando, né, eu trabalhando enquanto subcontratado dele, se eu fizer essa opção pelo Simples Nacional e eu estiver recolhendo na alíquota do Simples, quando o Diogo receber o meu contra-CTE lá, ele só vai poder tomar de crédito sobre o meu contra-CTE o mesmo equivalente ao que eu paguei. Então, se eu paguei 2%, ele vai poder se creditar de 2%. Não tal como a regra é hoje, que eu posso me creditar de 75% se eu for do Simples Nacional. Agora, se eu, enquanto transportador do Simples Nacional, eu decidi apurar a CBS dentro da regra geral, ou seja, apurar receita menos despesas e tudo mais, aí sim eu vou fornecer para o Diogo os créditos integrais sobre aquela operação. Ou seja, eu não vou mais precisar agora apenas cuidar se o cara é pessoa física ou pessoa jurídica. Eu vou precisar cuidar se o cara é pessoa jurídica do Simples ou pessoa jurídica que apura no regime normal, porque o pessoa jurídica do Simples que estiver recolhendo da maneira simplificada, ele vai passar a ser um péssimo negócio para mim, né? Então vejam a mudança que isso vai trazer para o mercado, né? De fato é uma grande mudança. A gente fez um cálculo estimado aqui dentro de uma operação de um cliente nosso, a redução de crédito para uma empresa que ficar no Simples Nacional simplificado, vamos assim chamar, é de 64%, né? Imaginem isso, né, dentro de uma empresa tal como a do Diogo, que mexe com terceirização, é um impacto gigantesco. Tem que ficar bem ligado nesse ponto. Então aqui, eu busquei trazer para os senhores agora, numa única tela, tudo aquilo que os senhores precisam saber sobre a reforma tributária, né? Então, o crédito presumido do transportador autônomo, já falei um pouquinho para vocês sobre isso, né? Está em discussão agora no Senado a busca por uma alíquota fixa, ou seja, que nós possamos de fato firmar, contratei uma empresa, uma pessoa física autônoma, eu vou tomar X de crédito sobre esse cara, estamos debatendo isso lá. Créditos nas aquisições, base ampla, né? No entanto, ainda vai haver algumas disposições do regulamento. Pagamento indevido ou maior, isso vai acontecer apenas se o destinatário não efetuar o crédito, né? Então é mais uma marra que a reforma tributária vai trazer aqui dentro desse sentido.
Custos e despesas atuais, então tudo vai nos dar direito a crédito dentro da reforma tributária, desde que o outro tenha pago o imposto, né? Então vamos imaginar o seguinte: adquirir algum serviço que porventura tem algum benefício dentro da reforma tributária, né? algum segmento que é incentivado. Logo, se esse cara não recolheu o imposto sobre aquela operação, eu também não vou poder tomar crédito sobre aquela operação. Então são distinções que nós vamos precisar fazer nesse sentido. Suspensão quando envolvimento com regimes aduaneiros e tudo mais, isso nem todos têm ainda operações assim. Ressarcimento, né? Nós temos uma restrição aqui que está sendo defendida no Senado, que é, se os senhores têm saldo credor, seja de ICMS, que vai virar IBS, ou até mesmo da CBS, e a Receita Federal abrir um processo de fiscalização, o que ocorre é que eu não posso tomar nenhuma ação sobre aquele saldo credor até que termine o processo de fiscalização. Então, basicamente assim, iniciou um procedimento fiscal, eu não posso fazer nada com os meus saldos credores, mesmo se eu estava fazendo uso destes para pagamentos de outros tributos. Então, todos esses pontos que eu estou trazendo aqui como defendidos no Senado, a nossa empresa está defendendo junto a uma associação, hoje sediada em Brasília, a ANATC, que é a Associação Nacional dos Agenciadores de Cargas, inclusive alguns dos participantes aqui, dos senhores participam lá. A nossa empresa é responsável pelo debate da reforma tributária dentro da Câmara, né, em nome dessa associação. Então, todos esses pontos destacados aqui são os pontos que nós mapeamos como mais importantes para a associação e estamos junto da associação fazendo a defesa para que isso não venha a impactar ainda mais os senhores. Base de cálculo, ainda nós temos aqui algumas questões voltadas a seguro, quebra de carga, ressarcimento de taxas de autônomo e tudo mais, se isso vai ou não vai para a base de cálculo. Então isso a gente ainda está fazendo alguns debates aí sobre como vai ficar na reforma tributária. E aqui um ponto que eu chamo a atenção aqui também de 100% dos senhores, que a partir da reforma tributária, as empresas, né, não optantes pelo Simples Nacional, elas não mais poderão tomar os créditos sobre o contrato de frete, né? Ou seja, todas as empresas que trabalharem com subcontratação, né, exceto quem subcontratar pessoa física, vão precisar do contra-CTE. Então, seja a sua empresa aquela que trabalha para alguma transportadora, no caso atuando como subcontratado, ou seja, a sua transportadora aquela que subcontrata, para que os senhores possam tomar todos os créditos tributários, vocês vão precisar do contra-CTE daquela operação. Porque diferentemente daquilo que eu tenho hoje, onde eu posso tomar o crédito baseado no contrato de frete, na reforma tributária eu só vou poder tomar os créditos sob o documento fiscal propriamente dito. Então esse ponto aqui, da necessidade de emissão de contra-CTE, é um ponto assim bastante assustador. Subcontratação do Simples Nacional, já trouxe também para os senhores aqui, né, o caso ali, se a empresa vai estar no Simples Nacional, regime normal ou não, né? Encerramento do crédito presumido de ICMS, então isso também, hoje, em especial aquelas empresas de característica não frotista, que acabam recolhendo 80% do valor do débito do imposto, então isso vai acabar, né? Dentro da reforma tributária, nós passaríamos somente a ter regime não cumulativo, então esse crédito presumido não vai mais existir, tal como não existirá mais o lucro presumido, né? Então, às vezes eu até assusto alguns empresários, né? Nem todo mundo entendeu, aposto que tem algumas empresas aqui do lucro presumido. Então, aqueles que não haviam entendido ainda, o lucro presumido não existe mais, gente. A partir de 2027, todo mundo que está nessa sala aqui, que porventura estiver no lucro presumido, vai precisar passar ao regime normal, né, dentro da reforma tributária. O máximo que os senhores poderão fazer é calcular a CBS via regime normal e o imposto de renda e a contribuição social seguir calculando dentro do lucro presumido, porque nós não estamos fazendo nesse momento uma reforma dos impostos diretos, que seria ali sim o imposto de renda e a contribuição social, mas ela vai acontecer logo ali na frente. Então, todo mundo vai ter bastante lição de casa para fazer. Unidade nas exportações, já coloquei aqui para os senhores.
Então, saldos credores, sejam de PIS, COFINS ou ICMS, tudo aquilo que os senhores têm hoje, os senhores poderão permanecer dentro da reforma tributária. Isso vai precisar, obviamente, passar por um processo de fiscalização da Receita Federal e habilitação para que os atuais saldos credores eles possam ser utilizados para bater impostos na reforma tributária, né? Ou seja, os próximos impostos. Então isso não vai mudar. 3 impostos que também vão sofrer, né, algumas alterações, ITCMD, né? Então o ITCMD ele vai sofrer, inclusive é muito bom todo mundo pensar no planejamento sucessório agora, porque o ITCMD ele vai passar a ter uma alíquota que vai ser gradativa conforme o valor do patrimônio. Então hoje a alíquota é fixa, né? Então se eu vou fazer, seja um planejamento sucessório, transferir patrimônio e tal, eu pago uma alíquota fixa e não uma alíquota gradativa ao valor do patrimônio. IPVA, né, ele vai passar a tributar alguns veículos que hoje não são tributados ainda, e ele também pretende fazer um benefício para aqueles veículos que tiverem menor emissão de poluentes, né? Então nessa ideia de realmente favorecer. E o IPTU também vai ter uma atualização. Legal, e com tudo isso, o que eu devo fazer com essa montoeira, Rafael, de coisa que você falou para nós aí em tempo recorde, né? Estamos assustados. Coloquei aqui para vocês algumas dicas, né? Aquilo que a gente está debatendo hoje com os nossos clientes, estamos olhando, né? Então vamos olhar desde localização geográfica, estados mais eficientes, rever a estrutura operacional do negócio. Pô, eu tinha agência, alguns eram PJs, outros não, trabalho no modelo de franquia, não trabalho com agregado, tem empresa no Simples com os motoristas registrados e tal, todo, né, aquele carnaval que a gente brasileiro aqui inventa muitas vezes, né, rever tudo isso, analisar oportunidades em segmentos com benefício tributário, revisar o potencial tributário do passado, né? Por mais que nós somos contra a recuperação tributária, eu acho assim, se a empresa tem compliance e tem oportunidade na mesa, obviamente dá para a gente olhar para isso aí também. Melhorar a gestão dos créditos acumulados, né? Então olhar também para todo esse potencial de créditos acumulados, melhorar compliance, precificação, realinhar planejamento tributário, holding, locadoras, revendas, serialistas, olhar para todas essas operações, para toda a nossa estrutura de CNPJ e olhar assim, beleza, então a regra do jogo mudou, agora não é mais futebol, agora nós vamos jogar basquete, beleza, como que a gente adapta tudo aquilo que nós temos hoje dentro da nossa operação para um novo regime, né? Então, busquei fazer para os senhores aqui um resumo, né, sobre algumas das estratégias que a gente tem ajudado aí há mais de 15 anos transportadoras a prosperarem mais, a performar melhor quanto às questões fiscais, bem como, né, trazer esse insight valioso aí para vocês sobre a reforma tributária e aqueles que talvez sentem que não olhamos um pouco melhor para a gestão fiscal até hoje na nossa empresa. Pô, tá aqui a melhor oportunidade que os senhores vão ter de sair na frente. Digo para vocês com tranquilidade que eu não conheço uma transportadora de sucesso que ela não torna a área fiscal dela estratégica e está olhando para isso em toda reunião, seja semanal, mensal, reunião de conselho, tem que debater risco e oportunidade na área fiscal. Pessoal, Rafael, muito obrigado. Palmas para o Rafael, pessoal. E aí, tem tempo para 2 perguntas. Quem gostaria de fazer pergunta, Rafael? Pergunta? Segura aí, ó. Preparado? Vai. Boa. Fala aí. Pode falar aí. É um microfone isso aí. Tem que falar aí. Pessoal, House, microfone lá no cubo. Isso. Você falou que o objetivo que a gente tem atualmente é que existem nos caminhões, a gente tem as depreciações que a gente levanta 20%. Oi, você falou que isso vai acabar e você vai ter algum período de transição, porque vamos supor que antes foi ter não esse um só peguei 20% de depreciação, os outros 80%, você vai o quê? Ou não? Porque senão não
Sim, sim. Não, você não vai perder. Na transição do modelo, você vai poder fazer o levantamento de qual que é o teu saldo de depreciação fiscal, e esse saldo de depreciação fiscal você vai usar como base de crédito dentro da reforma tributária. Então, não vai perder. Certo. E aí, serve esse negócio aí? O cara gasta 1.000 euros no negócio, quando vai testar, a porcaria não funciona. É foda, viu, bicho? Se não fosse só os euros, era de menos, né? Cara, comprei esse negócio na Europa, mandei para o meu irmão nos Estados Unidos, e o meu irmão trouxe para mim aqui. Ainda tem uma logística aí. Bem, mais alguma pergunta? Cubo, vai lá, ver se ele pega no tranco aí. Olha lá, ver se vai. Isso é alguma coisa de transmissão, não é possível, porque... Alô? Cadê o microfone? Esse negócio aí... Pessoal, tem que ver esse negócio desse som aí, tá? Testa esse negócio direito aí. Não, pode ir. Vamos lá. Por favor, levanta. Se puder levantar, fala o nome da tua empresa aqui, ó. Ouvindo agora? Tudo bom? Meu nome é César, trabalho na minha logística. Só ficou um pouco confuso que eles falassem um pouco mais essa questão de você disse, a tributação ela não é mais na origem, no destino. Porque assim, o que eu estou na minha cabeça? Quer dizer que toda a minha estratégia de eficiência tributária é para onde eu estou vendendo, para quem que eu estou entregando, é isso? Exatamente isso. A tributação na origem, que tem previsto hoje dentro da emenda constitucional, é que ela vá fazer todo o processo de transição até 2078. 2078. É isso que está escrito lá, mas é o que vai acontecer de fato, né? Por quê? Os senhores imaginam fazer a negociação, imagine que todos os senhores aqui fossem representantes de algum estado e nós fôssemos fazer esse debate se o ICMS é meu ou se o ICMS é do destino, né? Então ela vai acontecer, está prevista e de fato vai ser isso. O ICMS não mais vai ser recolhido no estado de origem da carga, e sim para onde eu levei a carga. É isso mesmo. Beleza. Pessoal, Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço. Palmas para o Rafael. E se vocês precisarem do Rafael, ele está constante aqui. Vamos lá conversar com ele, que é muito importante esse assunto aí. Tá? Agora eu queria pedir, Dioguinho, pode vir aqui. Danilo, o que você quer falar? Próximo painel, compra, aluguel e seminovos. Muito bem. Boa, valeu, obrigado de palma. Bem, o Diogo vai estar subindo aqui. O Diogo é um cliente nosso, é um amigo nosso, não é patrocinador. Rapaz, o negócio tá bom demais. Diogo. Diogo, você que está vindo aqui em vários